viajantes do planeta azul, que saudades que eu tava de vocês, gente, de sentar aqui e imaginar que vocês estão aí escutando um pouco das minhas elucubrações aqui da nave. A nave passou por muitas turbulências nesses últimos dias e é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Então vamos abrindo o nosso livro aberto da natureza, vamos estudando o xamanismo para que a gente possa falar sobre impermanência. Como estamos nesta viagem, gente? Como vocês passaram esses dias viajando por aí? Aqui muitas coisas aconteceram. E entre essas mudanças da minha vida que eu refleti muito sobre a impermanência. Impermanência, eu acredito que seja uma das coisas mais desafiadoras que nós, seres humanos, temos de aceitar. É uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem para entender ou para, de uma vez por todas, assimilar que essa é uma lei da vida. Bom, vou resumir para vocês aqui o cenário. Vocês estão percebendo que estou abrindo o sofá da minha nave para vocês um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? Isso porque me mudei de casa. Então veja bem, quem estava me acompanhando por aqui viu que eu estava no desafio e que todos os dias eu vim aqui, postava um vídeo para vocês, trazia um conteúdo. E literalmente, gente, não é exagero isso daqui, não é sensacionalismo. Literalmente, da noite pro dia, eu mudei de casa. Simplesmente assim, tava eu aqui um dia gravando um vídeo pra vocês, de repente, tinha uma oportunidade de uma casa nova, de repente, todas as papeladas se desenrolaram, de repente, eu estava encaixotando coisas. E esse foi um processo, basicamente, o quê? De uma semana. Então, se a gente for contar, a semana passada inteira eu fiz a mudança, mais uns 4, 5 dias antes, que foi esse processo mais burocrático de, enfim, papelada com a imobiliária, encaixotar coisas, desfazer. E eu entrei num fluxo completamente diferente do qual eu estava. E aqui tô olhando só a perspectiva dos nossos encontros aqui na nave. O que aconteceu? Eu não tinha um lugar para gravar os vídeos, as minhas coisas estavam todas encaixotadas, eu tinha prazo contando que dependiam de outras situações. Eu mudei da noite pro dia, com pouca ajuda. Eu cheguei na casa nova, sem eletricidade. Eu passei 4 dias, gente, 4 dias sem luz, banho gelado, vejam bem, sem conseguir cozinhar. E claro, né, que eu amo tudo isso, mas em devidas proporções. Se eu tivesse num retiro, ou se eu tivesse exatamente numa situação, né, para essa, mas eu tava aqui tendo que trabalhar, continuar fazendo as minhas coisas e sem muitos recursos. E foi exatamente nesse período que me trouxe muito à tona de novo esse lugar da impermanência, o quanto a vida ela é impermanente. Tem uma frase muito simples e muito clara de Jiddu Krishnamurti que ele fala: a vida é impermanência. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do monge Gensho e ele fala muito, né? O budismo ele traz muito esse lugar da impermanência. O Buda ele fala exatamente sobre um movimento cíclico que a gente tem, e aqui até às vezes um pouco difícil a gente aprofundar nessa filosofia, porque é como se Buda ele tenta não olhar para esse lugar de morte e vida. Então ele fala assim que nós somos um eterno contínuo de algo que está em constante desenvolvimento e que na verdade o grande despertar é quando a gente desperta da falsa ilusão de sermos um eu individualizado. Ok para tudo, né? Pode ser que isso foi meio confuso, mas vamos repetir. Despertar da ilusão de que somos um eu individualizado. E o que isso significa, né? É que nós estamos num processo contínuo de crescimento e de evolução em que essa separação que a gente dá para as coisas, principalmente aqui falando de vida e morte, ela não existe, ela é uma ilusão. E por que aqui entra o tema da impermanência? Porque nós,
quando a gente tem esse lugar egóico do apego, então o que acontece? A gente é apegado a tudo. Então a gente é apegado aos bens materiais, a gente é apegado a um status, a gente é apegado a um papel da nossa vida, a gente é apegado às pessoas, a gente é apegado a um trabalho, a gente é apegado àquilo que a gente tem. E o que esse lugar nos traz? Sofrimento. Vamos pensar numa coisa bem simples, ó. Eu tenho aqui essa almofada. Essa almofada, ela é matéria, né? Eu pego. Se eu não aprofundo a minha reflexão com essa almofada, eu posso pensar que ela vai ser eterna, que ela vai ser permanente. Por quê? Ela tá aqui todos os dias no meu sofá, a hora que eu quiser eu deito a cabeça nessa almofada e ela tá sempre ali. Mas isso também é uma ilusão, mesmo com a matéria. Porque todos os nossos objetos, ou tudo aquilo que é material, né? Vamos primeiro falar desse lugar mais denso, ele tem o seu ciclo de vida. Um ciclo que passa por muitas transformações. Então hoje essa almofada tá aqui comigo, mas se eu não reflito que todos os dias talvez a espuma que tem dentro dela se deterioriza um pouco mais, que a capa dela, da maneira como eu comprei, já não é mais a mesma capa, que ela perde a cor, que amanhã ela pode não estar nas minhas mãos, nas mãos de outra pessoa, e de repente uma pessoa que trabalha com reciclagem, e que essa pessoa vai transformar completamente essa almofada num tapete de chão. Isso é impermanência. Quando a gente vai olhar o xamanismo e a gente vai estudar a natureza, o que a natureza nos mostra todos os dias? A sua impermanência. Sabe aquela famosa... Esses dias, quem me acompanha lá no Instagram, se vocês não me acompanham ainda, vai lá, porque todo dia no Instagram, gente, é bomba cósmica pra todo lado. Eu tava trazendo esse tema um pouco, né, da impermanência, até contando um pouco da minha mudança, e eu falei exatamente isso. A gente tem um hábito, vejam se vocês já não fizeram isso algum dia, tá um sol lindo, aí de repente começa a chover, e de repente de uma chuva torrencial abre o sol de novo, e a gente fala assim, nossa, mas que estranho, tava um tempo todo preto, chovendo, 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 e abriu o sol. Qual é o problema? Na verdade, esta é a lei natural, a lei da impermanência, a lei de que tudo está mudando o tempo inteiro e nada é fixo e permanente ou para sempre. Então o sol ele tá ali sendo, né? Porque o sol ele tá ali sendo, mas as nuvens de repente vão passar na frente dele, vão encobrir, ele não fala assim, ô gente, peraí, tá? Das 7 da manhã até as 17 horas eu apareço aqui sozinho todos os dias do mesmo jeito. Não, as coisas elas estão mudando, elas estão se movimentando. Impermanência é movimento e a vida é movimento. Logo, se nós estamos nessa viagem da vida, nós estamos em movimento e somos impermanentes. Pensa aqui, ó, isso é uma coisa que eu pego muito, tá? Nos processos terapêuticos, mulheres que se tornaram mães e que entram muitas vezes nesse lugar de depressão pós-parto ou de entrar nesse caos, né, complexo. E aqui a gente não tá falando só de um processo hormonal, mas até de um processo muito emocional. O que é isso? É um apego à figura, aos papéis que ela tinha antes de se tornar mãe. E esse apego àquilo que era, aquilo que foi, é onde faz a gente sofrer, porque eu achei que eu permaneceria do mesmo jeito, ou que minha vida permaneceria da mesma forma, que eu poderia acordar e dormir a hora que eu quisesse, que eu poderia continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Isso é uma ilusão, porque quando nasceu a mãe, quando nasce o papel da mãe, automaticamente toda aquela vida que ela viveu vai se transformar, vai mudar, e a gente sofre por quê? Porque a gente está preso nos apegos, a gente está preso quando eu fui assim. E, gente, pensem numa coisa, a vida de vocês, desde que vocês nasceram até onde vocês estão hoje, me digam aonde é que vocês permanecem exatamente do mesmo jeito. Não existe, não existe, não existe, não existe. Eu duvido que alguém aqui me prove que vocês permaneçam exatamente do mesmo jeito desde o dia que vocês nasceram. A casa de vocês com certeza mudou. O seu corpo com certeza mudou. O que você pensava quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, com certeza mudou. As pessoas que faziam parte da sua vida com certeza mudaram. E o que é isso? É a lei natural. Por que é que acontece com todo mundo? Por que acontece com a natureza? Porque se acontece com a natureza, é a lei que a gente está inserido.
Experimentar a impermanência significa estar no fluxo da vida. A impermanência é como as águas de um rio. Vocês já ouviram aquela frase? Eu posso me banhar 2 vezes no mesmo rio, porém as águas nunca serão as mesmas, porque ela está em completa mudança. E aí por que é tão difícil, né? As pessoas lá no Instagram me perguntaram: Aline, mas é muito difícil lidar com a permanência. E aí eu fiz a seguinte pergunta: por que é difícil lidar com a impermanência? Porque a impermanência, ela é um lugar de arriscar. A impermanência é um lugar do desconhecido. Quando você aceita a impermanência, significa que você aceita o novo na sua vida todos os dias. Você aceita que hoje eu posso estar aqui conversando com vocês e amanhã eu posso não estar mais. Que hoje eu tô aqui nessa nova casa, mas amanhã, de novo, eu posso não estar mais. Que hoje eu tenho tais pessoas no meu círculo de amigos, mas que amanhã elas podem não estar mais. Que hoje eu tenho pessoas amadas e queridas que estão em vida e que amanhã elas podem não estar mais. E na verdade, a nossa necessidade da permanência, né? Essa ilusão que a gente tem da permanência, ela nada mais é do que essa ideia de controle, de que a gente coloca esse controle como um lugar de que a gente não quer sofrer. Então, se eu posso controlar que eu terei os mesmos amigos sempre, que eu farei do mesmo jeito todos os dias os meus afazeres, de que eu terei esse companheiro para sempre do meu lado, eu vou numa ideia ilusória de que eu vou evitar o sofrimento. Então, minha mãe vai ser eterna. Essa minha amiga que me entende, que a gente vive momentos muito felizes, ela vai ser eterna. Esse companheiro aqui, né, tá bom, mas tá ruim, mas eu sei como é a nossa dinâmica, vai ser eterna. Essa casa que eu já tô instalada vai ser eterna. E aí o quê? Eu não vou sofrer pela ideia do novo, do desconhecido, daquilo que eu não sei. Mas isso é uma ilusão. Aqui, principalmente, quando a gente vai olhar até no campo da constelação sistêmica, a gente tem uma palavra muito interessante quando a gente fala de segurança, né? Muitas pessoas que entram, e aqui eu vou trazer para vocês, tá? Esse processo dos apegos políticos, apegos sociais, culturais, essa ideia das normas, das regras, elas são uma ilusão de que a gente está seguro e de que as coisas serão permanentes e que estamos no controle, tá? Então lembrem-se sempre, aqui eu gosto de falar muito, isso é um aprendizado muito do budismo, né? Esse lugar da permanência é quando a gente cava um buraco, um fosso, a gente entra dentro dele e a gente fica ali, parado, imóvel, na ideia da permanência. Então ali eu vou e pego uma regra, eu pego uma norma, eu pego uma religião, um conceito político, eu me apego a tudo isso e eu vou viver no quê? Na falsa ideia da permanência, do controle, da segurança. Quando eu tô falando de dinheiro, muitas vezes com as pessoas, eu escuto, né? Não, porque quando eu tiver tantos reais, eu vou me sentir seguro, eu quero trazer uma segurança para minha vida, uma estabilidade, né, para minha vida. Então eu vou ter segurança se eu tiver um carro, eu tenho segurança se eu tiver uma casa própria, eu tenho segurança se eu ganhar todo mês esse dinheiro. E aí eu olho para a pessoa e falo assim: mas você tem certeza que isso é real? Você tem certeza absoluta de que se você amanhã começar a ganhar os 10 mil que você falava pra mim que você ganhava pra você se sentir seguro, isso vai acontecer? E aí é quando a gente cai na real de que não, de que isso é uma ilusão. Por quê? Porque esses 10 mil reais que eu penso hoje pra viver uma vida, de repente daqui um mês, quando eu estiver ganhando esses 10 mil reais, eu vou perceber que o meu padrão de vida mudou, ou que eu comecei a consumir outras coisas e que de repente aqueles 10 mil reais não suprem mais as minhas necessidades ilusórias de segurança e que do 10 mil reais eu vou precisar passar para 15, para 20, daqui a pouco para 50, ou seja, eu nunca vou encontrar essa segurança porque ela não existe. Quando você vai para a natureza, você não sabe, às vezes você sai de manhã com um dia super ensolarado e depois do almoço a temperatura baixa para menos 10 graus e você não levou nenhum casaco e você não levou nenhuma cobertinha e você tá no meio da rua.
Porque essa é a lei natural. E as pessoas ficam bravos ainda com a natureza, ficam bravos com o tempo, mas isso é a lei da vida. Nós estamos no eterno ciclo. E aqui quando a gente traz de novo o conceito do budismo, desse movimento cíclico, né, de que não somos um eu isolado, é que a gente está o quê? Em constante movimento de crescimento e evolução com a vida, e que tudo é um eterno contínuo. Aqui a gente vai pensar, é que eles não usam dentro do budismo o termo reencarnação, tá? Mas se a gente estiver olhando para outras filosofias, é onde a gente vai falar desse contínuo que se dá de vidas após vidas, ou de várias dimensões coexistindo. Quando eu vou pegar a teoria, né, das mônadas, das 12 mônadas, é o quê? Que existem 12 eus, que não são eus individualizados, como a gente pensa, mas são 12 eus coexistindo simultaneamente em diversas dimensões. Cara, se você não achou isso muito louco, é porque, é muito louco tudo isso. E não é fácil da gente entender, porque não é entendível com essa mente racional. Por isso que aceitar ou experienciar a impermanência não é a gente ficar aqui, porque aqui sempre vai buscar o controle. Essa mente racional, lógica, sempre vai buscar a falsa ideia de segurança, a falsa ideia de estabilidade, a falsa ideia de que eu sou feliz se eu tenho a casa própria, eu só serei feliz se eu tiver o carro próprio, eu só estarei estável financeiramente se todo mês eu guardar 10 mil reais. E eu esqueço, gente, que nesse mês tem o quê? Imprevistos. Tem uma viagem que vai acontecer da noite pro dia, tem uma festa de casamento inesperada de um amigo em Dubai e eu vou ter que ganhar mais, eu vou ter que gastar mais do que eu estava prevendo. Ou seja, não existe e a gente sofre. Essa ideia de permanência é sofrimento. E eu acho que isso casa muito bem quando a gente quer separar. Então, nessa minha experiência toda com a mudança, vejam, eu passei por muitos desafios, então quem já se mudou aí minimamente sabe que a gente tem os imprevistos, vai mudar para uma casa nova e tem os prestadores de serviço e eu preciso de eletricidade, mas eu dependo de uma companhia e de repente comecei um vazamento na minha pia e eu dependo do encanador. Eu já falei isso aqui uma vez para vocês, quando a gente sai dessa ideia de que as coisas elas são separadas e distintas e que só existe felicidade se eu estiver estável, se eu estiver segura, se eu estiver no controle, para um lugar de que a felicidade ela é o tempo inteiro, independente do que aconteça. Quando a gente está falando de yoga, a gente está falando de felicidade como um estado natural do ser humano. Então, eu estar num estado pleno de felicidade não significa que eu não vá passar raiva na cara, porque eu fiquei 4 dias dependendo de uma empresa ligar minha luz. Não significa que eu não vá ficar pé da vida quando a minha pia começa a vazar 3 horas da manhã. Isso não impede que eu continue vivenciando o meu estado de felicidade. E percebam, é difícil entender isso, porque essa nossa cabeça mental, ela é dual, ela quer separar, ela quer dizer que ou é preto ou é branco, ou é bom ou é ruim. Ela não consegue entender que as coisas se misturam. E quando o Buda fala de despertar da ilusão de sermos um eu individualizado, ele está falando exatamente disso, que quando ele ganha iluminação, ele olha para o próprio eu dele e fala assim, você não me engana mais. Para o próprio eu, porque o Buda entende o quê? Que somos o todo, esse contínuo, essa espiral, que tudo tá junto e misturado, que estamos aqui, tem a minha pessoa aqui, mas a minha pessoa é você e você sou eu e eu sou a natureza e estamos todos em movimento e evolução e mudança. É por isso que é tão desafiador a gente aceitar a impermanência, mas experimentem. Que seja por um dia, que seja por uma semana, soltar as mãos do controle, dessa falsa ideia de que você controla a sua vida, de que você controla tudo, de que você só vai ser feliz se você estiver estável, até porque
nem eu sei o que é estabilidade, eu não sei o que é estabilidade. Pensem bem, às vezes a gente repete frases, a gente fica repetindo coisas e a gente nem sabe o que elas são. O que é estabilidade? Talvez nem você saiba. O que é querer ter um controle sendo que você não tem? Então a gente não sabe o que é isso. Mas se a gente se permitir viver no fluxo da vida, se a gente se permitir viver na impermanência que é a vida, aí então a gente consegue encontrar esses estados de felicidade plena, ao mesmo tempo que a gente vivencia uma chuva torrencial e de repente a gente vai vivenciar um arco-íris nascendo depois de uma chuva torrencial, em que a gente vai estar navegando num rio que está calmo e ora a gente vai passar por uma curva e nosso barquinho vai virar, mas a gente consegue de repente depois voltar de novo e continuar navegando por mais um tempo. Isso é a gente estar na impermanência e a gente aceitar e compreender que estamos fadados a esta lei, porque é uma lei universal. Então, meus amores, estava sentindo saudades de vocês, dos nossos papos cósmicos aqui pela nave aquariana, da nossa viagem juntas por esse planeta Terra. E lembrem-se sempre, essa nossa viagem também é impermanente. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, eu não sei. O que importa é o que está acontecendo hoje. E hoje, dentro da impermanência do hoje, eu tô aqui com vocês, vocês estão aqui comigo, a gente está trocando e a gente está viajando dessa forma. Como a gente vai viajar amanhã? Não me pergunte. Aonde eu estarei amanhã? Eu também não sei. Aonde vocês estarão amanhã, o que vocês estarão fazendo, ou qual a filosofia que vai reger sua vida, ou quais as pessoas que estarão do seu lado? Eu também não sei. Mas se a gente se entregar a essa impermanência, eu tenho certeza absoluta que a gente encontra um lugar de muito mais fluidez, de muito mais prosperidade e de abundância com o fluxo da vida, porque a natureza só é abundante e próspera porque ela é impermanente.